Oi? Tá gravando. Ó, o Palácio de Inverno, Hermitage. Tá vazio. Não tem realmente muito turista aqui. E hoje, incrivelmente, nosso primeiro dia de sol na Rússia. O que, aliás, não quer dizer nada. Que não esquenta nem um pouquinho. Agora imaginem só o povo baixando nessa praça aqui em 1905 para reivindicar ao czar algumas melhorias de pedir pão, na verdade, né? E foram todos escorraçados na base de tiros. Foi aí que começou a revolta mesmo, né? Eu acho. E depois, imagine aquela gente derrubando esse portão aqui, ó. Acho que daí em 17. Não, nem tira. Aqui tem umas pessoas que ficam fantasiadas, mas a gente vai tirar foto com elas e aí elas cobram uma grana. Então a gente já tá ligado que não é pra tirar foto nenhuma, não. Que a gente mesmo já tava sempre fantasiada aqui, né? Aí Começar por modelos astronautas. E aqui tá a porta, portão principal. Vou virar um pouco pra cima aqui. E a águia de duas cabeças. Tá bem vazio mesmo. Oi? o portão, né? Lembra do filme que eles escalam? Agora não lembro qual dos filmes que é. Pessoal, essa é a Nádia. Olá! Então, pessoal, estamos aqui no Hermitage com a Nádia. Olá! Que além de linda, fala português quase melhor que eu. Então, Nádia, você conta pra gente como você aprendeu português? Porque é realmente impressionante. Sim, obrigada. Então, eu aprendi português aqui em São Petersburgo, na Rússia, e o incentivo para aprender português foi porque eu conheci uma brasileira, que foi a minha vizinha. Do lado, eu vivo num bairro residencial, assim, como normal, mas eu conheci uma minha vizinha que foi brasileira, e assim, então, eu comecei a aprender português, mas antes disso, eu já trabalhei como guia, mas também, eu falo também espanhol. Por isso, depois, quando eu aprendi português, isso abriu para mim um espaço enorme, porque eu conheci muitos brasileiros que gostaram de mim, eu gostei de brasileiros, e assim agora, eu trabalho mais com brasileiros que com turistas que falam espanhol. E você dá aula também? Eu dou, sim, agora, na época da pandemia, quando não havia muito turismo, eu antes também dava aula, mas agora dou aula o tempo todo, dou aula de português e espanhol, e até comecei a dar aula de russo para brasileiros, porque no ano passado eu terminei um curso para dar aula de russo também, e agora estou começando, mas é interessante. E quantas vezes por mês você vem aqui nessa Hermitage? Agora,
salas do Hermitage, eu encontrei Fábio Porchat. Vocês conhecem? Sim, Fábio Porchat. Ele estava aqui também visitando o museu. Não tenho foto com ele. Que bacana. Então, aí, ó, o pessoal que quiser te encontrar, a gente vai deixar aqui suas referências, como é que aguarda com você, quem quiser passear, vir aqui para a Rússia falar com a Nádia, ela também ajuda o pessoal a entender o russo. Sejam bem-vindos. E é isso, a gente vai deixar todo o endereço aqui, né? E o que você acha agora? Me diz uma coisa, o que você acha mais bacana aqui deste museu? Eu acho que o mais interessante é a atmosfera, para sentir como viviam os czares, as salas de gala. Temos também as coleções muito ricas de pinturas de várias nacionalidades. Mas eu acho que o mais interessante é passear, sentir a atmosfera e sentir essa história que a Rússia tem. Eu acho que é isso. Muito legal. Muito obrigada. E a parte asiática é Sibéria, a famosa Sibéria. E então, historicamente, a Rússia, a nossa parte asiática é muito maior que a nossa parte europeia. Mas o Pedro I, o imperador, ele queria muito que a Rússia ficasse amiga com a Europa. Por isso que ele construiu São Petersburgo, porque São Petersburgo foi a janela para a Europa, o caminho mais curto para trazer mercadorias, para fazer o comércio. Esse teto de presente para outro imperador Nicolau I, aquele que também investiu muito em desenvolvimento do país, porque ele que começou a construir as ferrovias. E nós estamos agora muito orgulhosos que temos rede muito desenvolvida de ferrovias, até a ferrovia mais comprida no mundo, que é Transiberiana, que vai de Moscou até Vladivostok, quase mais de 9.000 quilômetros de ferrovia. Isso que ajudou bastante no comércio, porque a Sibéria é território bem rico e chegava toda essa riqueza para a parte europeia e eles podiam vender final de século XIX, quando começaram a construir a ferrovia transiberiana, o PIB da Rússia em 10 anos dobrou, graças a essa ferrovia. Por isso, eu desejo ao Brasil também construir a ferrovia. Isso seria muito bom para desenvolvimento econômico. Sim. Vocês conhecem já o primeiro? Aqui ele está apresentado muito jovem durante a sua viagem para a Europa. Por exemplo, esse aqui, o Mikhail Romanov, é avô do Pedro, e esse aqui o pai, Alexei Mikhailovich. Vocês podem ver pela roupa como eles são diferentes. A roupa deles é bem parecida com mongóis, com turcos, eu diria mais parecida com muçulmanos, porque historicamente a Rússia sempre tinha mais relações com países do Oriente. E Catarina II é aquela imperatriz que, na verdade, foi a primeira dona da casa aqui. Elizabeth, ela que mandou construir o palácio, mas ela morreu antes que terminaram a construção. Por isso, a primeira dona da casa foi a Catarina. E ela que começou a colecionar as obras de arte, porque ela sabia que para dar mais prestígio ao país é necessário desenvolver a cultura, não só dinheiro. E ela investia muito em cultura, ela comprava coleções muito famosas, importantes de pintura europeia, e por isso o Museu Hermitage até agora é o maior museu da Rússia e um dos maiores do mundo. Com a mesma técnica que se chama mosaico russo. Eles encobrem, né? É uma coisa Sim. que foi por cima. É por cima, é uma camada finíssima de pedra, a vários milímetros, porque a malaquita é uma pedra bem frágil, impossível fazer a coisa grande com ela, por isso
cortavam em lâminas pequenas, finas. É um mosaico e colocavam mesmo, né? fino de outro material menos valioso. Onde isso aqui tem como se fosse uma árvore. Como esse morro, mas decorado com outro tipo de mosaico. Se chama mosaico florentino. E é outro tipo. Não, são pedacinhos de tamanhos diferentes, colocados junto, como se fosse puzzle. E são mármores e pedras preciosas, e assim não dá para... Bom, gente, o Museu Hermitage é um museu gigantesco. Ele tem mais de 400 cômodos. E a gente só vai mostrar aqui uma pequena parte, aliás, também uma pequena parte do que a gente viu, que é um pouco mais, mas só para vocês terem uma ideia. Durante o cerco de Leningrado, mais ou menos 12 mil pessoas e técnicos da restauração, da preservação, técnicos do museu e seus familiares e outras famílias moraram nesse museu. Antes disso, eles fizeram um enorme esforço para mandar muitas obras para fora, para os Urais, para que elas não fossem danificadas, né? Mas quando o cerco realmente se fechou, essa gente toda foi morar aí dentro do museu. Então, tem muitas histórias esse museu, e foi muito legal ter a Nádia nos guiando, não só porque a gente precisava assim, de uma orientação inicial, já que esse museu é tão grande, mas também porque ela chamou atenção para detalhes e contou histórias que a gente jamais descobriria por conta própria. Essa cidade se chamava Leningrado e 3 anos ficou em bloqueio. Os nazistas bombardeavam a cidade todo dia, durante quase 900 dias, um pouco menos de 3 anos. E durante esse período, no Hermitage, caíram muitas bombas incendiárias. Só que graças ao trabalho dos funcionários do museu, que durante os bombardeios tinham que estar em cima do telhado, vigiando. Mas graças a esse heroísmo dos funcionários, nenhum incêndio foi provocado no Hermitage durante o bloqueio. Mas caíram 3 bombas. Porque a bomba não tem como se evitar. Então aqui caiu uma bomba e essa sala foi destruída, metade da sala, e o chão foi feito de novo. Sim, porque essa aqui é sala de descanso, sala de maquiagem, assim, para se preparar para a festa. E daqui para frente vamos ver as salas maiores, sala de baile. Sala de descanso da vovó? Da área íntima. Sim, a sala de descanso da Maria Alexandrovna, esposa de Alexandre II, e ela era vovó de Nicolau II. Por isso eu disse que vovó. Essa aqui é bem assim, é bem Versailles. Né? E era dessa cor vermelha na época, para descansar, que é uma cor muito energética, né? Não descansava muito não. Não, é a sala assim, para descansar, fofocar, assim, se preparar para a festa, essas coisas. Na vitória na guerra contra Napoleão. A coluna se chama Coluna de Alexandre, em homenagem do imperador Alexandre I, que foi o imperador naquela época quando a Rússia venceu Napoleão. Se chama Sala de Alexandre, é todo assim como uma linha
continua a glória do Alexandre para a coleção de prata, louça feita de prata de vários países europeus. Temos aqui. Esse aqui é bonito, né? Eu acho bonito esse aqui. Essa é a igreja no Hermitage, onde se casou, aliás, o Nicolau II, o último czar. Tem aí no canto direito, até a gente pode ver um vídeo do casamento dele que foi filmado. Stroganoff. Sim, Stroganoff. Ele é o pai do Stroganoff. Ele é o filho do conde Stroganoff. Na casa dele foi inventado esse prato famoso, carne Stroganoff, que agora é mundialmente conhecido. Mas tem várias verdes. Em russo, Stroganoff. Stroganoff. Sim, em russo fala Stroganoff. O acento está aqui no olho. Sim, porque em russo não tem regra de acento. Então, Eu sei, é uma tristeza. sim, A gente quase arranca os cabelos. claro. Será que eles gravaram dentro daqui? Сидели и были столы буфеты были.
Rafael, esse pintor famoso do século XVI, da época de Renascimento. E para Catarina construíram essa galeria inteira igualzinho que lá no Vaticano, porque no Vaticano não tem janela, é aberto. Sim. E a nossa com janela. E em cima. Você lembra, Afonso, aquelas galerias do Vaticano? Tem É aqui história copiado. da Bíblia, criação do mundo, história de Adão e Eva, toda essa história da Bíblia, fotos de pintura de Rafael, até ser próprio. Assim, isso foi feito no século XVIII com a ordem da Catarina. Então, dois séculos depois do Rafael, russos vieram para Roma, copiaram. E olha, mas esse aqui nunca serviu de aposentos porque já foi construído para ser museu público. Na época do Nicolau I, aquele mesmo que começou as ferrovias, ele mandou construir esse prédio que se chama Hermitage Novo. E esse prédio aqui, já desde o começo, foi museu público. Foi aberto para nobreza, para pessoas cultas, para assistir as exposições. E aqui podemos ver essas salas, vamos passar 3 salas parecidas, que só tem janela no teto, porque a luz entra só por cima para aproveitar mais espaço para pintura. E aqui também mosaico do estilo russo de lápis laser. É bem legal. Olha, vamos ficar junto para ver esse efeito óptico. Aqui, olha, esse quadro que mostra Veneza do século XVIII. E aqui, se ficarmos juntos aqui desse lado, parece que Palácio de Doges se ocupa mais ou menos a metade do quadro. Sim? Parece que a igreja está lá no canto e podemos ver essa perspectiva. Mas se agora mudamos a posição e vamos para cá e olhamos daqui, veja, parece que nós estamos caminhando em cima da água, porque o palácio já fica no canto, a igreja quase no centro e a posição muda completamente. E esse é o efeito óptico que tem essa figura. Como é que pode, né? Sim, é milagre. Impressionante. Eu nunca ia achar um negócio desse. É um pintor italiano de século XVIII. A invenção da holografia. Artista religiosa. Подожди. Мадонна Смоленец. Esses são os seguidores. Pode
Isso aí, pessoal.